Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas aí aos meus companheiros aqui. Nós estamos também dando as boas-vindas a todos os participantes. A gente está hoje começando aí o terceiro dia dessa conferência que, ao meu ver, está sendo um sucesso. A gente está abordando temas muito atuais, é, e muito relevantes para a nossa indústria, tanto no Brasil quanto internacionalmente. E aí eu citaria, por exemplo, o tema de gás e toda o impacto dessa nova legislação que passou recentemente aqui no Brasil, ou os temas relacionados à transição energética, só para citar dois. E hoje aqui, durante essa sessão, não vai ser diferente. A gente vai estar abordando aí um tema que, para nós, na nossa realidade aqui offshore brasileira, é um tema que está na pauta, e é justamente a participação das operadoras independentes no nosso mercado. Essa participação, esse market share, aumentou muito recentemente, e isso também é em função aí do foco que a Petrobras e algumas majors estão dando para desenvolvimentos em províncias muito produtivas, por exemplo, os campos do pré-sal, e esse movimento está abrindo uma lacuna que está sendo muito bem ocupada aí por essas empresas operadoras independentes. Hoje, aqui, a gente vai falar, vai ter uma amostra do que está acontecendo. Essas empresas, elas, a meu ver, têm que trabalhar com bastante inovação para garantir a sustentabilidade financeira do negócio deles, ou seja, não adianta eles quererem entrar atuando da mesma forma que as empresas que operavam esses ativos anteriormente estavam fazendo, senão eles se arriscam aí a perder essa sustentabilidade. Então, eu espero que a gente tenha aí uma amostra dessa nova forma deles trabalharem. Eu estou bastante feliz de estar vivendo esse momento aí na minha carreira profissional, esse ar rejuvenescido aí que eles trazem. Bom, eu acho que a gente está aqui muito bem representado hoje para mostrar um pouquinho, dar um panorama desse setor aí. Originalmente a gente tinha previsto ter 3 empresas aqui, mostrando um pouco do que eles têm feito, e por algum motivo a terceira empresa aparentemente houve um problema e o representante dessa terceira empresa ainda não conseguiu se conectar. Pode ser que a gente dê sorte e ele ainda consiga se conectar durante a nossa sessão aqui. Hoje, então, a gente tem aqui presentes conosco a Enauta, representada aí pelo amigo já de longas datas, Eduardo Tosta. Já trabalhei com ele em algumas ocasiões no passado. O Eduardo Tosta é um engenheiro mecânico que já tem bastante tempo aí, tem 24 anos de experiência no ramo. Desses 24, são 15 na área de EPC e 9 trabalhando com SPS. E, recentemente, a coisa de cerca de 6 meses aí, ele se juntou à Enauta e ocupa o cargo lá de gerente geral de Subsea. A gente tem também aqui com a gente a PetroRio, que é outra empresa muito
que tenha sido muito atuante. E ela está sendo aí representada pelo nosso amigo aí, Yuri Rossi, que ocupa lá o cargo de Head de Operações Subsea. O Yuri, ele também traz aí uma bagagem muito forte na área de SPS. Ele trabalhou aí anos com isso, e voltado tanto para a área de engenharia, quanto para a área de fabricação, e também a área de suporte de serviços de campo, tanto, evidentemente, incluindo aí serviços de apoio offshore. E hoje ele está ocupando essa posição relevante aí na PetroRio. Eu acabei pulando aqui a minha própria apresentação. Eu sou Otávio Sertan, hoje em dia trabalho aqui na Saipem, sou responsável pela área de engenharia aqui na Saipem do Brasil. Já tenho aí 35 anos de história aí nessa indústria. Já ocupei posições do lado também do operador. Depois trabalhei em empresas de engenharia e estou aqui na Saipem, nesse ramo de EPCI há 9 anos. Para mim, eu tenho que dizer também que é um grande prazer estar aqui, e me sinto honrado e queria agradecer aí à organização e ao IBP por essa oportunidade. Bom, agora a gente então passa aí as apresentações. Eu vou passar a palavra ao Eduardo Tosta para ele mostrar um pouco alguma coisa que ele selecionou do que a Enalta tem feito aí para a gente. Eduardo, por favor. Dividir minha tela. Eu espero que vocês estejam vendo minha tela bem aí. Okay. Então, eu vou falar um pouco sobre a Enalta, como a gente está organizado, quais são os nossos portfólios e valores, e depois eu vou falar um pouco sobre o tema em questão, que é o desenvolvimento do campo de oliva. Então, o portfólio da Enalta, ele é bem diversificado. Nós temos um mix de campos exploratórios, espalhados tanto na margem equatorial, Sergipe, Alagoas, Espírito Santo e Bacia do Paraná, como campos em operação. Nós temos Camamu Amada, uma parte de Camamu Amada, no campo de Manati, e somos operadores no campo de Atlanta, na Bacia de Santos. A gente vai voltar bastante a essa situação quando a gente estiver falando de oliva, porque existe uma integração muito grande entre os dois campos. Uma outra coisa que é muito importante para a Enalta é a nossa adesão ao ESG, tanto no critério de redução do nosso footprint de carbono, tanto na redução da emissão, quanto em programas de reflorestamento. Outro valor importante para a gente é o nivelamento da nossa força de trabalho. 40% da nossa equipe é composto de mulheres, e não só isso, 40% da nossa liderança é composta de mulheres. Isso é uma bandeira muito importante aqui para dentro da Enalta. A gente sempre trabalha muito no desenvolvimento para poder ter o máximo de oportunidades sendo distribuídas de forma igualitárias. Nós temos uma tripla certificação, nós somos certificados ISO 9001, 14001 e 45001. Foi um trabalho muito grande que a Enalta fez nos últimos anos para poder se adequar
aos requerimentos dessas certificações, desses selos. Bem, vamos entrar um pouco agora no foco dessa discussão. Nós temos, dentro da Bacia de Santos, um segundo campo, que é uma fronteira exploratória, que é o Campo de Oliva. Ele está localizado a 19 quilômetros do Campo de Atlanta, que a gente opera hoje. O Campo de Atlanta, hoje, ele está já em operação há uns 3 anos. Nós estamos no processo de sair do sistema de produção antecipada e ir para o sistema definitivo. Então, existe esse movimento dentro da empresa, e um dos principais horizontes que a gente tem hoje é desenvolver Oliva, e uma das possibilidades é fazer um tieback para Atlanta. Só que esse tieback vai apresentar uma série de desafios que a gente vai discutir um pouco aqui durante essa apresentação. Então, o Campo de Oliva ele está localizado numa lâmina d'água de 1.500 metros, semelhante a Atlanta. O óleo é um óleo pesado, é um óleo API 9, também semelhante a Atlanta. Diferentemente de Atlanta, que tem um aquífero bem atuante e não necessita de poços injetores de água para manter a pressão no reservatório, em Oliva a gente precisa, tá? E por ser um campo com óleo pesado, o BSW esperado é alto. Então a água é um fator importante na viabilidade do campo, tanto na necessidade de injeção, quanto na necessidade de tratar ou de gerenciar essa água. Então, a gente está desenvolvendo internamente um conceito. Tá? A gente deve ir ao mercado em algum momento do ano que vem para fazer uma RFI. A gente está desenvolvendo um conceito de como lidar com esse óleo de Atlanta, de oliva, desculpa, para ser enviado para Atlanta da forma mais econômica possível e mais eficiente no sentido de como lidar com a água. Então, a primeira coisa que a gente está colocando como parâmetro de desenvolvimento é a separação sub-C. A nossa ideia é manifoldar os poços. Eles estão localizados em 2 clusters, um cluster ao norte e um cluster ao sul. Então, a ideia é manifoldar esses poços em um separador. Então, os poços produzem diretamente para um separador. O separador, então, remove a água, coloca essa água, manda essa água para um sistema de bombeio que vai, então, distribuir para os poços de injeção. E aí a gente entra no segundo problema, que é como mandar esse óleo, que eu já perdi tanta energia no processo de separação, por 19 quilômetros, sendo ele um óleo tão pesado. E a gente, então, como em Atlanta, a gente acaba ficando dependente de um sistema de bombeio submarino. Deixa eu passar aqui. Bem, além dessas duas características, né, da necessidade de fazer separação sub-C e do sistema de bombeio submarino, a gente tem o segundo nível de desafios, que são a parte que está ligada à parte de instalação. Então, esse óleo, por ele ser muito pesado, eu tenho que manter ele quente para ele poder escoar, principalmente durante shutdowns e fases transientes. Para isso, nós estamos chegando à conclusão da necessidade de um sistema de pipe-in-pipe. A gente precisa de uma eficiência térmica bem alta para poder evitar ou tentar fugir de sistemas de aquecimento secundários, mas isso está levando a gente a diâmetros muito grandes, espessuras de parede muito grandes, o que acarreta
um top tension para as embarcações muito alta. Nós estamos hoje acima de 1.000 toneladas e o terceiro gargalo que a gente vê, além da separação e do sistema de bombeio, é a disponibilidade de embarcações. Hoje existe um número muito limitado de embarcações que podem fazer esse lançamento. Então, você acaba restringindo muito o seu spread, o seu vendor list. Isso é, obviamente, adicionado ao fato de nós estarmos na Bacia de Santos e que as condições meteorológicas lá são muito, muito demandantes. Então, enquanto na Bacia de Campos você consegue trabalhar com um DAF de 1.3, na Bacia de Santos, você tende a reduzir a sua janela de operação para tentar fugir dos meses de inverno, mas mesmo assim você vai estar trabalhando com um DAF de 1.5. E aí você, de novo, incrementa o top tension da sua embarcação. E hoje nós estamos exatamente fazendo esse tipo de avaliação e tentando entender se essa solução ela é viável dentro do espectro de embarcações que está disponível. A gente vai voltar a essa discussão um pouquinho mais para frente, quando a gente for juntar os gargalos que a gente está enxergando e o way forward, e as ações futuras e a viabilidade futura. Eduardo, desculpa te cortar. Só para você, eu não sei se você percebeu, mas felizmente a gente teve aí o ingresso do Julian na reunião, então se você puder acelerar um pouquinho para dar tempo de todo mundo falar com calma e a gente ter ainda uma sessão de perguntas e respostas, seria interessante. Perfeito, eu vou dar uma acelerada aqui então. Como eu falei, tanto em Atlanta quanto em Oliva, nós vamos ser dependentes do sistema de bombeio. Tá? A gente vai precisar ter esse sistema de bombas submarinas para levar o óleo do poço até o FPSO. A gente não tem como usar gas lift, porque é um óleo muito pesado, 2, porque o GTO dos dois campos esperados é bem baixo. E o grande problema que a gente enxerga hoje desse sistema é o tempo de vida útil, o MTBF, o tempo entre falhas dos sistemas, que está muito baixo. Na maioria dos fabricantes, eles propõem sistemas com MTBF menor que 3 anos, e o tempo de reparo desses equipamentos é muito alto, em torno de 4 meses. Então, isso para evitar que o sistema pare, exige que você tenha equipamentos spare, que você tenha a base de fluxo spare. Então, todo um sistema que vai onerar o desenvolvimento do campo. Então, só para gerar uma discussão, eu peguei dois itens dos que eu falei agora. O primeiro é a necessidade ou a tendência de você trabalhar com tiebacks longos, e cada vez isso gera problemas de garantia de escoamento, de flow assurance, que muitas vezes te levam para o pipe in pipe e que vão então te gerar, vão demandar embarcações mais pesadas. E o segundo é a confiabilidade dos equipamentos subsea versus o tempo de reparo deles. Então, algumas questões que nós estamos discutindo internamente hoje, por exemplo, se existe hoje, no atual cenário, condição para a gente desenvolver novos conceitos de explotação. Se existe, ou se nós vamos ser obrigados, por exemplo, para se adequar ao atual situação do mercado, se existe, se o subsea vai ser o gargalo.
entendeu? Porque se os poços vão ser... se a produção dos poços vai ser limitada pelas condições ou os limites operacionais de instalação do subsea. Se existe condição da gente desenvolver sistemas que possam reduzir o peso das catenárias, e se existe condição, existe disponibilidade, vontade para se construir ou fazer upgrades nos navios existentes para que o top tension deixe de ser um gargalo. Tá? Então, assim, eu botei esses tópicos para a gente poder discutir. A gente pode fazer isso durante a sessão de perguntas, porque eu já excedi meu tempo aqui. Muito obrigado, foi um prazer estar participando desse evento. Muito obrigado, Eduardo. Eu acho que a audiência aí já deve ter começado a ver que tem bastante coisa interessante aí, vários desafios aí que esse segmento do mercado vai ter que encarar. Agora a gente dá prosseguimento aí e vamos ver o que o Yuri tem para mostrar a gente em relação aí aos desafios da PetroRio. Por favor, Yuri. Perfeito, obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Maravilha. Bom, eu acho que o que eu vou apresentar aqui, eu vou falar um pouquinho de subsea tieback, né? Primeiro, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Muito obrigado aí pelo convite. E eu acho que essa apresentação aqui que eu preparei conversa muito com a sua introdução, Otávio, que o Eduardo Tosta falou. Tem tudo, está muito relacionado, né? Eu vou começar fazendo uma introdução aqui sobre o negócio das independentes, né? Que nosso negócio é tirar leite de pedra, né? Essa expressão, quando você faz uma tradução para o inglês, não fica muito legal. Existe uma expressão em inglês que caracteriza a mesma coisa, e é legal ver que os dois falam de tirar algo de pedra, né? Em nosso caso, é tirar óleo. E aí, a introdução qual é o negócio das independentes, né? Como é que a gente cria valor? Essa curva todo mundo já viu, né? A curva do Life of Field, como é que é a produção. E qual é o negócio das majors, né? Elas gastam muito capital em exploração e desenvolvimento, e aí, com isso, elas têm um custo de operação, né, que é muito elevado, e depois, quando essas duas curvas se encontram no futuro, né, é o momento que eles resolvem descomissionar o campo, porque o campo se torna economicamente não mais atrativo, né? E aí, essa aqui é o diferencial, né? É a produção, vamos dizer assim, é o lucro, né? É o faturamento menos o custo, né? Elas têm que tirar o custo de capital no tempo e etc. Mas aí vem aquela pergunta, e os dependentes? Né? Se a gente compra o ativo no final da vida útil dele, como é que a gente tira valor? Né? Jerry Maguire diria, show me the money. Né? Onde é que ele está? Então, o nosso trabalho aqui é destravar, né? Eu preparei em inglês os slides, às vezes falta a palavra, unlock, né? O óleo, que é esse óleo que fica na mesa. Né? É o óleo que deixa de ser produzido. Quando você descomissiona o campo, ele fica lá. E como é que a gente faz isso? Né? A gente tem que, sem dúvidas, a única forma é subir a barra, né, digamos assim, da forma de operar, diminuindo o nosso custo do OPEX. Quando a gente faz isso, necessariamente você pode postergar o seu descomissionamento, né, e aí você estende a vida útil do seu campo, que esse é o nosso negócio. Então, a gente traz de volta para o jogo ativos que não eram mais economicamente interessantes, mas para as independentes, ele se torna. A gente está buscando essa diferençazinha, que é bem menor, logicamente, do que a diferença das majors, que investiram um capital muito maior. Então, qual é o mais importante aqui, né, para começar? As independentes não são pequenas majors. Isso é uma coisa que o mercado precisa entender. O nosso DNA é diferente. Por quê? Porque a gente se preocupa muito com o custo do Life of Field. Né? Diferente, porque consegue diminuir a barra ou subir, né, dependendo do referencial. Nós somos realmente operadores, porque uma vez que o nosso negócio não é investir em exploração, desenvolvimento e, digamos assim, depois colocar para produzir num automático e focar
né, as energias no próximo prospecto, que é o negócio das majors, nós focamos a nossa energia no field. Então, como operar de forma otimizada, sinergia, buscando redução de custo e incremento da segurança, porque uma falha operacional implica numa ativa para uma independente, já que o nosso nível de produção normalmente é menor. A gente está falando de um campo maduro. Nós precisamos ser muito inovadores, mas isso normalmente está no campo dos negócios. A gente quer fazer negócios diferentes, a gente quer contratar as empresas diferentes, a gente quer dar mais liberdade, a gente quer fiscalizar menos, a gente tem que pensar em como se relacionar com o mercado de uma forma diferente. Isso está no nosso sangue. Agora, tecnicamente, nós somos um pouco conservadores. A gente quer tecnologia field proven. Por quê? Porque a inovação tecnológica, quando a gente fala de subsea, né, ela é muito crítica. Uma falha, ela pode ter consequências muito graves na nossa produção. E a gente não está disposto a perder uma produção durante grande tempo, prevendo um grande upside se der certo, né? Nós precisamos que dê certo, é uma necessidade. Então, aquelas tecnologias inovadoras de ponta, normalmente as majors estão focando. Nós estamos focando em como combinar as tecnologias field proven que já existem da forma otimizada. Então, o nosso negócio é diferente, nós pensamos diferente. Isso é uma coisa que o mercado precisa entender. E quais são os nossos dois grandes pilares, né? Primeiro, a integridade. Por quê? Porque nós precisamos cuidar da integridade. Os ativos são maduros, né? Diferente das majors que têm um ativo novo, a integridade para eles não é tão preocupante porque os ativos são novos, a tendência a falhar é menor. Nós adquirimos ativos maduros, nós precisamos cuidar da integridade, senão o campo para, e se parou, é crítico, né? A produção é o nosso negócio. Então, a gente investe em intervenção para entender como é que está o nosso sistema, né? Teste, assessment, e nós investimos em tecnologia de monitoramento. E aí é o desafio, você pegar e instalar uma tecnologia nova num ativo maduro. Então, nós somos intensivos em atividades no campo. E o segundo ponto, né, que chego, né, no tieback, que é o meu ponto aqui, o corpo da apresentação, são os projetos que nós investimos, que são sempre projetos com o objetivo de diminuir o lifting cost, né? Então, a gente está falando de poços em fios, poços satélites, redevelopment, e nós estamos falando de tieback, que é o objetivo, em poucas palavras, né, produzir 2 ou mais campos com o mesmo recurso, com o mesmo ativo, com a mesma plataforma, né? Então, isso tem tudo a ver com o que o Eduardo falou, né, do projeto de Atlanta de Oliva, e aí eu vou falar um pouco aqui dos projetos da PetroRio, né? Então, voltando, a PetroRio, as independentes, né, ou a maior parte das independentes, né, foca em adquirir um ativo e ela investe no momento seguinte na otimização. Só que isso não é suficiente, a gente precisa fazer projetos, nós precisamos investir em projetos que vão diminuir o nosso lifting cost. Então, um exemplo aqui é um projeto de tieback, eu estou dando um spoiler aqui do projeto que eu vou apresentar, que é o Fênix, que a gente investe para ter um decréscimo significativo no nosso OPEX, então estendendo mais a vida útil, melhorando a nossa curva. E revamp do campo, nós precisamos revitalizar o nosso campo, então a gente precisa investir aquele capital que as majors já não têm interesse em investir, pois elas têm novos prospectos e maiores, com maior potencial, nós vamos investir aqui. E é mais um spoiler aí do projeto Fênix, que tem um poço adicional, e o nosso objetivo é fazer isso ad eterno, né? A gente nunca quer descomissionar um campo, porque o descomissionamento ele é um projeto, ele é ruim, né, de uma forma geral, para a indústria do petróleo, porque você acaba com aquela exploração. Você quer que o operador esteja sempre fazendo novos projetos, revitalizando os campos, produzindo. Isso é bom para a indústria de serviços, isso é bom para a indústria de desenvolvimento, são vários projetos, né? Então, as operadoras independentes, elas são intensivas em intervenção. Um exemplo disso é que a PetroRio, ela adquiriu uma sonda. Ela comprou uma sonda de perfuração, né, que é a Kingmaker, com o objetivo de fazer intervenção e workover em poços que operam com BCS. Então, isso é o exemplo máximo aqui de como nós somos intensivos em operação. E aí, falando do projeto tieback do Fênix, o que era o projeto Fênix, né? Temos 2 campos aqui que a PetroRio adquiriu em momentos distintos. Primeiro, o campo de polvo, né? A produção vem de uma plataforma fixa, né? Completação seca e escoa através de linhas submarinas para um FPSO, que é o FPSO polvo, e adquiriu um outro campo, que é o campo de tubarão-martelo, que tem o FPSO Bravo. Esses 2 campos foram considerados de forma independente pelos operadores antigos como economicamente não tão interessantes. Bom, não para a PetroRio. O que nós fizemos? Nós adquirimos os 2 campos e olhamos a equação. Tem alguém que está sobrando aqui, né? É
três é demais, né? Em inglês tem uma expressão muito boa que é o third wheel, né? Que nunca a terceira roda na bicicleta ela não é necessária, né? Então quem é que está sobrando aqui? É o FPSO de polvo, que é o FPSO que não era próprio, ele era afretado. Então qual é o objetivo aqui do tieback do Fênix? A gente mediu a distância, a gente está falando aqui de cerca de 11 quilômetros. E bom, por que a gente, ao invés de escoar a produção de polvo alfa para o FPSO polvo, não fazemos diretamente para o FPSO Bravo, né? Então esse foi o grande escopo aqui do projeto Fênix, fazer esse tieback. Tem um escopo adicional, né? Nós temos um poço extra, nós temos um descomissionamento de um campo antigo, do antigo operador de Bravo, que veio como legado no acordo comercial. Mas, enfim, o coração do projeto Fênix é o tieback. E aí, a configuração final, o que nós temos? 2 campos produzindo pelo mesmo FPSO, um poço adicional, então nós temos menos custo, nós temos muito menos risco operacional e nós temos mais produção. Então, a gente estendeu a vida útil desses 2 campos de forma significativa. O campo de polvo, pelo antigo operador, já era para ter sido descomissionado. E hoje, o descomissionamento está para mais ou menos 2035. Então, é claro que isso depende do nível de preço do óleo, né, porque isso varia, mas a gente está falando de um incremento de vida útil muito significativo. Isso significa mais serviços, mais projetos para a indústria. Highlights do projeto aqui. Foi 1 ano de desenvolvimento, desde a concepção até o primeiro óleo do tieback. Então, isso é muito pouco tempo para você adquirir as linhas, instalar, contratar, fazer o projeto efetivamente. Eu acho que é um mega case de sucesso. O CAPEX desse projeto, do tieback especificamente, custou menos do que 1 ano de OPEX do FPSO afretado. Então, como vocês podem imaginar, o payback é muito rápido. A gente teve um huge decrease no OPEX, né, que o custo operacional diminuiu muito, se tirou no FPSO, então você estendeu muito a vida útil do campo. Essa é a conclusão. É isso que é o core business, né, do operador independente. E aqui é um exemplo, né, ilustrativo para ficar bem claro, né, a plataforma de polvo, o FPSO Bravo. Essa aqui são as linhas do tieback, esse aqui é o nosso poço adicional, que é o Tubarão Martelo 10. Nós tivemos em outubro agora o primeiro óleo desse poço, então hoje nós temos os 2 campos produzindo mais do que eles produziam antes, com um custo significativamente menor. E do ponto de vista de environment, né, o ESG está em questão, também é muito relevante, porque no momento que você adquiriu os 2 campos, você tem muita sinergia, você tem menos voos, você tem menos supply vessel, você tem menos logística de base, você tem um custo significativo no dia 2, você adquiriu no dia seguinte. E, lógico, quando você faz o tieback, você tem menos uma unidade de produção. Então, isso tem uma redução muito significativa de emissão de carbono, que em outras palavras, diminuição de atividade, né? E o nosso próximo Yuri, projeto... 2 minutinhos para você fechar, ok? Ok, vou dar uma acelerada aqui. Nós temos o projeto de Wahoo, que é o nosso próximo tieback. Nós temos o campo de Frade, que já é um campo maduro, produtor, com capacidade disponível, e nós verificamos um campo a 35 km de distância, que é o campo de Wahoo, que é um campo que tem reserva comprovada, né? Não é um campo exploratório, já tem 7 poços exploratórios perfurados lá. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é fazer um longo tieback de 35 km. Nós entendemos que rigid pipeline é a solução para um FPSO preparado para receber flexível, então é uma solução híbrida. O subsídio todo tem que ser novo, né? O desenvolvimento do zero. Flow assurance é sempre um desafio, só que a gente quer fazer isso sem engenharia in-house, porque nós não queremos investir em engenharia, já que esse não é o nosso business, desenvolvimento de novos projetos. Então, a gente tem aqui um objetivo, né, de produzir 2 campos com o mesmo ativo, que é o nosso negócio, né, diminuir o lifting cost. Aqui a gente tem um desafio significativo, né, a gente tem a linha de injeção, porque a gente precisa, né, não temos um aquífero tão atuante, 2 linhas de produção. Então, o SURF, ele é, sem dúvidas, um desafio imenso, se a gente levar em consideração que tem toda a questão de batimetria do solo, qual é o projeto que a gente vai fazer. Isso é muito complicado, fazer de forma rápida, né, e antecipada, que é o nosso objetivo, sem engenharia in-house. Nós não queremos um ITT, né, um Instructions to Tender muito detalhado, feito pela PetroRio. A gente quer um early engagement com o mercado. Então, essa imagem aqui é só para mostrar que a gente tem vários ativos, reservas menores, que voltam para o jogo. Elas se tornam economicamente interessantes quando a gente faz um tieback, né? Então, a gente tem uma série de oportunidades aqui para a indústria, né? São vários prospectos que voltam para o jogo, voltam para a mesa, porque eles se tornam interessantes quando você faz um tieback. Então, em outras palavras, você tem uma plataforma aqui que você desenvolveu um prospecto significativo, e quando você começa a aumentar o raio,
você fala, bom, esses prospectos menores voltam para a mesa, já que eu posso fazer um tie-back e produzir com uma plataforma que já existe. Então, você tem aqui, você começa a aumentar o seu raio, né? E você consegue ter um incremento muito grande, né, no potencial da indústria. Então, para concluir aqui a minha apresentação, né, o que a indústria precisa entender, né, nesse momento que as independências estão chegando com muita força? Que ela precisa se adaptar ao novo jeito de trabalhar, e rápido, porque nós precisamos fazer esses projetos muito rápido para destravar esse óleo que está lá, que é o nosso objetivo. Então, uma abordagem mais proativa, esperar um detalhamento muito menor de requisitos de engenharia. Nós queremos um early engagement, nós queremos que a indústria seja ativa e propositiva. Nós damos muito mais independência, nós não queremos ter uma estrutura, um overhead muito grande de fiscalização, de avaliação, né, de reavaliação do trabalho que está sendo feito, só que, lógico, com responsabilidade, pois nós não admitimos erros, e trabalhar muito pesado no custo. Então, o recado aqui key elements para fazer os tiebacks. É o flow assurance, projeto de surf antecipado, e isso demanda da indústria um escopo, um desafio, né, de business development muito grande, já que são muitos projetos num tamanho menor do que os típicos projetos das majors. Então é isso, falei bem rápido aí, desculpa aí se eu estourei um pouquinho o meu tempo, e recado dado para a indústria aí, pessoal. Muito obrigado aí, Yuri. Muito boa apresentação, bastante interessante aquele slide que você mostra ali com os campos que vocês estão adquirindo aí, a proximidade entre eles, né? Quer dizer, tem o complexo ali de Albacora Leste, não tão longe assim de Uarro, desculpa, de Frade, que por sua vez também não está tão longe assim de Uarro. Então, a gente, mais uma vez, a segunda apresentação que a gente vê que tem um destaque aí para o papel dos tiebacks, que é alguma coisa que, por exemplo, é comum lá no Mar do Norte, em outras áreas offshore, e aqui no Brasil nunca foi alguma coisa que foi muito explorada. Então, é um caminho novo aí para a nossa indústria. Muito obrigado. Bom, então agora a gente avança aí e vamos ter um pouco uma visibilidade aí da forma de atuar da Trident, e a gente tem aí a satisfação de apresentar o Julian. O Julian é um engenheiro que tem bastante experiência, mais de 20 anos de experiência, tanto internacional, West of Africa e Mar do Norte, quanto no Brasil, já atua aqui no Brasil há bastante tempo, se não me engano, 12 anos, trabalhou aí em empresas de surf, né, com instalação de flexíveis, a saber, Technip Subsea 7, então é alguém que com certeza tem uma bagagem grande aí, e hoje ele é um líder na área subsea para a Trident. Então, por favor, Julian, a palavra é sua. Bom dia. Bom dia, Yuri, Eduardo, Otávio. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação, obrigado pela oportunidade aqui de apresentar as atividades da Trident aqui no Brasil. É interessante que tem bastante coisa sobre a filosofia de campo que eu acho que a gente compartilha com a PetroRio aqui. Inclusive, a gente já se encontrou várias vezes com o Yuri no passado. Então, eu vou começar para apresentar a Trident rapidinho. A gente chegou no Brasil agora em 2020. Negociamos um bom tempo com a Petrobras para adquirir o campo de Pampulha e Chova, mas a Trident já está operando na África do Oeste, na Guiné Equatorial, os complexos de Ceiba e Okume. Essa produção já está andando nesta região, e eu iria seguir, bom, isso vem do nosso corporate, a nossa estratégia corporate, mas a gente está vendo mais ou menos a mesma curva que o Yuri apresentou, e o que a Trident quer fazer com os campos maduros que ela conseguir adquirir. Primeiro, obviamente, é a optimização, ou seja, reduzir essa curva de OPEX, na verdade, nessa reta de OPEX, porém, fazendo isso, quando você optimiza o seu sistema produtivo, principalmente topside, nos processos, subsea um pouco menos neste momento, você pode aumentar um pouco e desbloquear, fazer um unlock aí de alguns recursos, coisa que a antiga operadora talvez não estava mais
investindo ou prestando atenção. Aí, isso, obviamente, vem com um pouquinho de CAPEX, tem que consertar, tem que fazer uma manutenção que talvez não tinha sido feita há muito tempo e que pode e deve, na verdade, oferecer um pouco mais de produção. A segunda fase, depois é mais no foco mesmo nos poços. Se tem como retrabalhar os poços, ela pode ser em conjunto com a primeira. Isso também pode aumentar um pouquinho a produção do campo. E, bom, depois, sistema de injeção da água, talvez um pouco também de aprimoramento nas perfurações. Então, a Trident tem uma grande experiência, vamos dizer, em perfuração e gestão de reservatório. E depois, o que a gente chamaria de tieback, ou Near Field Exploration. Na verdade, muitos dos reservatórios que a gente está, por exemplo, em Pampulha e Anchova, mas também na Guiné Equatorial, apresentam mais oportunidades para mais investimentos. Então, isso é a quarta fase, que permite também aumentar e dar mais vida, mais tempo de vida a um campo que, na verdade, estava se esvaziando, considerando o primeiro o modelo operacional, o modelo de negócio da antiga operadora. A Trident, eu diria que aqui em Campos, bom, na bacia de Campos, Pampulha e Anchova, é um campo bem maduro, bem extenso, como vou poder mostrar. E bom, a gente está com essa capacidade de 25 mil barris no momento, talvez um pouco mais. Já estamos sentindo alguns efeitos positivos das nossas ações, principalmente nessa primeira fase. Porém, o potencial, considerando os reservatórios lá, pode ser de quase não dobrar, mas aumentar drasticamente a produção desse campo. A gente está em águas rasas até relativamente profundas, coisa bem diferente de muitos dos desenvolvimentos no Brasil no momento. A grande maioria agora se encontra em água bem profunda. Eu gostaria de falar, na verdade, sobre a rede subsea. Então, a rede subsea são centenas de quilômetros de resíduos flexíveis que a gente herdou da antiga operadora, a Petrobras. E, bom, para todo mundo conhecer esse mapa, né? Isso seria um mapa mais ou menos da nossa rede subsea. Eu não posso zoomar, isso é bem tentando ver de longe. A gente tem linha de exportação para a terra, a gente tem muitas linhas interfield, com 4 plataformas que estão funcionando e uma rede também em descomissionamento de 3 outras plataformas que estão sendo descomissionadas no meio disso tudo. Esse handover, vamos dizer, ou essa aquisição não é plug and play. Não vem com manual, não tem um user manual lá. Não é igual comprar um carro de segunda mão que é padronizado. Aqui os padrões tem alguns padrões, isso é lógico, mas não é tão fácil, não é tão simples adquirir uma rede já existente. Ainda mais quando ela é extensa dessa maneira, e obviamente quando ela tem uma idade média de 27 anos, sendo a média é 27 anos, alguns itens têm mais, vários itens têm menos, mas seria a média calculada aqui. E um outro grande ponto aqui é que essa arquitetura, eu falei de linhas de transferência, ela é totalmente incluída dentro de um sistema que foi desenvolvido ao longo dos anos, historicamente, pelas operadoras, então principalmente a Petrobras. Temos também a Shell, que entra, por exemplo, nessa malha de gás que eu estou apresentando. Temos uma malha de interfield, vamos dizer, de gás e também, obviamente, de óleo. E isso também cria outras complexidades em termos de limite de bateria, isso, de battery limits. E criar também é uma outra coisa que a gente não tem, onde a gente não tem um manual predefinido. Isso dá um trabalho importante. O setup foi bastante heterogêneo ao longo do tempo.
a qualidade, rácio de fluidos é bastante, pode mudar bastante ao longo do tempo de produção, em função das proveniências, em função dos destinos dos fluidos, tem várias complexidades aí. E, obviamente, temos 40 anos de dados que a Petrobras, que a antiga operadora Petrobras, compilou bastante para a gente, mas foi, assim, um grande zip que foi passado para a gente, sem, vamos dizer, um manual de gerenciamento desses dados todos, e a Trident aqui tem que criar esses processos a partir de dados que podemos chamar de brutos. Então, o que acontece? Qual é a solução para tentar engolir, tratar, processar e colocar todos esses dados dentro do nosso sistema de gerenciamento da produção e, principalmente, neste caso, da integridade. Então, a gente está falando aqui para esses dados de equipamentos maduros, eu estou falando só do subsea aqui, tá? Temos a parte, obviamente, do topside, mais de 17.000 PDF, mais alguns Excel, mais alguns, enfim. São 17 anos que foram bem registrados pela Petrobras, porém, com o sistema de gestão da Petrobras, que tem um sistema de organização da documentação que é diferente da Trident. A Trident tem alguns padrões que ela precisa seguir também. A ANP, enfim, temos através dos órgãos reguladores também uma obrigação de trabalhar de uma certa maneira, e a gente tem que poder tratar e saber exatamente o que a gente tem no fundo. Falei milhares de quilômetros de pipeline rígidos umbilicais flexíveis, risers. Eu nem estou falando aqui das árvores de Natal também. Temos vários manifolds, dezenas de manifolds, dezenas de válvulas, e tudo isso, bom, mesmo se já tem recomendações da antiga operadora, a gente tem que entender um pouco qual foi o caminho da degradação, como que essas coisas foram se desenvolvendo ao longo dos anos, pelo menos ao longo dos 17 anos, porque são 17 anos de dados, porém tem vários equipamentos lá que tem mais tempo que isso. E a gente teve que pensar em como tratar tantos dados. E a gente trabalhou um pouco com essa empresa, na verdade, bastante com essa empresa Quartic, que eu posso, assim, que a gente desenvolveu, que propôs, na verdade, um jeito de usar a máquina para ler, né? Usar a máquina para aprender a tratar dados. Então, é o que a gente chamaria de machine learning, um pouco de inteligência artificial, onde a gente simplesmente ensina essa máquina a ler os PDFs. Os formatos dos PDFs da Petrobras, da antiga operadora, foram mudando ao longo do tempo. Os títulos, a organização dos próprios PDFs, dos pareceres técnicos, dos relatórios de inspeção, foram mudando ao longo do tempo, o que é totalmente normal. Então, o humano pode se adaptar a isso relativamente facilmente. Se eu pego algo de 98, eu sei que não é a mesma coisa de algo que eu pego que foi feito em 2011 pela operadora. A gente tem que ensinar isso, a gente trabalhou com a Quartic para ensinar isso às empresas para tentar ver mais ou menos as tendências de degradação, o tipo de degradação que a gente tinha, e só para começar a criar as nossas estatísticas, porque todas essas degradações demandam análises e, muitas vezes, intervenções. Algumas dessas intervenções foram tratadas pela antiga operadora, sendo que esses dados têm um certo tempo, são históricos, então a antiga operadora também tomava as ações para garantir a integridade. Estou falando, por exemplo, de proteção catódica aqui, mas depois, bom, vazamentos, obviamente, é algo que é o mais crítico, algo que a gente tem que evitar a todo custo, e teve uma história também que a gente precisa colocar na nossa consideração, e fazendo isso, a gente vê que, bom, temos isso cria, na verdade, várias frentes de trabalho. Quando a gente vê essas degradações, todo mundo viu o que o subsea pode oferecer como surpresas na vida útil dos equipamentos. Falei, bom, da proteção catódica, que é o mais fácil abaixo, e também, por exemplo, tentar proteger
linhas flexíveis, a gente consegue proteger, estender um pouco a vida de uma linha flexível, dependendo da criticidade. E são esses pontos que, bom, aqui são pequenos projetos que eu estou mostrando, mas que vão ter que ser multiplicados por dezenas, na verdade, porque a gente viu que o número de observações que a gente tinha no slide anterior são centenas, muitas delas já remediadas, muitas delas que ainda precisam ser remediadas e que já, na verdade, foram recomendadas pela antiga operadora. Porém, algumas não. A gente está fazendo esse trabalho de verificação e isso vai criar uma grande parte das nossas frentes de trabalho na gestão da integridade subsea. Então, acho que foi bastante interessante tentar tratar, quando a gente vem numa estrutura, quando a gente tem uma estrutura bem menor, ou seja, OPEX menor, a gente tem que tentar utilizar ferramentas que permitem criar processos mais eficientes para entender exatamente o que a gente tem no fundo e como a gente pode garantir a vida útil desse sistema para garantir extender na verdade a vida útil desse sistema de maneira segura e a mais eficiente possível. Eu acho que seria a conclusão dessa apresentação para hoje. Muito bom, Julián, muito obrigado, muito interessante realmente a gente ver os ativos aí que vocês adquiriram e o grau de complexidade que deve ser a gerência desses ativos, considerando aí o enorme número de itens, que, como você colocou aí, a extensão geográfica que eles abrangem. E fico feliz de ver que vocês estão aplicando aí tecnologia de última geração, machine learning, inteligência artificial, etc., nos sistemas de gestão da integridade dos seus ativos. Parabéns. Bom, a gente tem aí um pouco menos de 10 minutos aí para algumas perguntas que estão surgindo. Como era de se esperar, uma das perguntas aqui é na parte de integridade, e ela veio especificamente para o Yuri, mas eu acho que talvez ela possa também ser estendida a outros aí. Mas vamos começar então com o Yuri, já que o Yuri comentou aí sobre esse desafio sobre a gestão da integridade. A pergunta foi no sentido de saber dele se ele vê especificamente algum gap que precisa ser melhor trabalhado, tanto na área de inspeção quanto na área de monitoramento desses ativos subsea. Não, sem dúvida, eu acho que tem muitos gaps, e isso significa muitas oportunidades aí, né? Porque a grande dificuldade que a gente tem, eu acho que as conversas técnicas, quando a gente recebe a apresentação de soluções, são muito, assim, técnicas, fundamentadas, e quando a gente faz aquela primeira pergunta básica, que é quanto custa, aí a conversa é sempre, não, calma, né? Calma, vamos entrar, vamos criar um relacionamento, vamos casar, vamos fazer um projeto de engenharia. Só que não é assim que funciona, a gente precisa ter uma noção de ordem de grandeza antes de dar o próximo passo. Então, a gente tem diversas soluções técnicas que a verdade é que o custo ele é muito difícil de ser quantificado pelos proponentes, porque cada plataforma é uma plataforma, cada ativo é um ativo, é tão específico, né? Se você pegar as plataformas da Trident, da Enalta e da PetroRio, são todas tão diferentes que um mesmo serviço ou produto, para cada uma dessas, seria feito de uma forma diferente e com custos completamente diferentes. Só que a gente não consegue avançar no relacionamento sem ter essas informações. Então, eu acho que existem muitas oportunidades de soluções que não avançam, porque quando a gente faz essa primeira pergunta, os prestadores de serviço querem aprofundar no relacionamento e querem cobrar para isso, e a gente fala, não, a gente não vai dar o próximo passo se se isso não for tangível. Então, as tecnologias mais modulares são aquelas que a gente acaba optando, são aquelas que são mais fáceis de você combinar, são aquelas que são mais fáceis de você quantificar o seu custo no futuro, e assim, a coisa que a gente foge é monthly fee, né? Porque se o nosso negócio é diminuir o OPEX,
o operador que vem, o prestador de serviço que vem falando, olha, essa minha tecnologia é revolucionária, não custa nada para implementar e depois você me paga um FII mensal. Isso não funciona para a gente, porque nosso negócio é ter um lifting cost baixo, até para ser resiliente, né, perante as crises do petróleo, que a gente sabe que virão, né, é mais uma questão de tempo, é a natureza do nosso negócio. Então, assim, tem muito gap, eu diria que tem muita oportunidade. Quem conseguir apresentar as soluções de forma prática, modularizada, mostrando como implementar, a gente é transparente no que a gente tem de ativo. Se a gente der essas informações e tiver uma resposta rápida no mercado, vai preencher esse gap. Tem muita oportunidade. Muito bom. Ok. Bom, eu vou aqui fazer agora uma pergunta aqui para o Eduardo Tosta, e aí já mudando um pouco o foco, o Eduardo falou bastante de tecnologias aí que são até desafiadoras, né? A gente viu aí a parte de bombeio submarino, a parte de separação submarina, e também alguns desafios com relação à frequência de intervenção para manter esses equipamentos up, né? Quer dizer, produzindo e operando, né? Eu queria entender um pouquinho, sucintamente, Eduardo, se vocês estão realmente confiantes nessas tecnologias enfim, eu sei que em certas situações não tem jeito, senão você tem que adotar uma tecnologia mais arrojada mesmo, mas tanto em termos de separação de água quanto em termos de bombeio, você acha que vocês conseguem melhorar a performance dos equipamentos daqui para frente? Bem, no tempo de instalação de Oliva, eu acho que a gente vai ter que atuar com o que existe hoje no mercado. A gente já tem tanto separador quanto o sistema de bombeio em TRL7, então são sistemas que já estão operando no mercado. Os separadores, eles têm um MTBF ainda indefinido, porque são bem recentes. A gente sabe que tem um MTBF maior do que alguns anos, mas as bombas, hoje, nós estamos muito dependentes dos fabricantes que oferecem soluções com um nível com um tempo de operação muito curto. Então, isso afeta tanto, como o Yuri está falando, o lifting cost. Isso afeta direto o nosso lifting cost, porque ou a gente tem um capex maior, onde você tem que comprar um spare, ou você vai ter intervenções muito frequentes, na verdade, nem ou, né? E você vai ter intervenções muito frequentes para fazer as trocas desses equipamentos, porque tanto no caso de Atlanta quanto no caso de Oliva, os poços são dependentes das bombas para poder fazer o ALS, para poder conseguir que o óleo chegue na plataforma. A bomba parou, o poço parou. Tá? Então, se você tem um spare, você tem o tempo de mobilizar uma embarcação, fazer o swap. Se você não tem um spare, você vai parar o poço pelo tempo de manutenção daquele equipamento. Muito bom, mais um grande desafio aí colocado aí para o mercado supridor. Bom, Juliano, a gente tem um minutinho mais para uma pergunta bem rápida. Eu queria só saber se vocês, por acaso, têm utilizado exemplos de utilização de outras tecnologias, além de inteligência artificial, para a gerência desses ativos. Eu posso responder a essa? Bom, realmente, acho que em termos de tecnologia, eu não posso dizer que tenha muita coisa que seja disruptivo, mas a gente tem que se armar com coisas que a gente tried em prática no mercado, por exemplo, que seja para processo topside, que seja, enfim, o sistema de ERP integrado. A gente está pensando no SAP, de maneira que todos esses dados de inteligência artificial sejam
A gente está trabalhando em módulos para poder integrar isso diretamente nos ERPs, para criar rotinas e criar uma rastreabilidade importante, uma traceability, né? Importante nas ações, nos achados, nas conclusões nas conclusões da inspeção, nos pareceres técnicos, e que tudo isso tem que ser consolidado. E é importante quando a gente tem algo de uma extensão assim, que ou a gente pega muita gente, muitas pequenas formigas, para tratar tudo isso por departamento, por plataforma, por tipo de linha, ou a gente se arma com sistemas de processamento importantes. E tem que integrar isso no ERP que também possa dar um parecer bem sucinto e rápido para criar as ações. Isso Entendi. Muito bom. Bom, eu acho que a gente teve aí um amostral muito interessante desse segmento que vem crescendo em importância aí para a gente, e com algumas lições que talvez pudessem ser, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente poderia resumir um pouquinho melhor, mas eu acho que ficaram aí alguns recados aí para o mercado supridor, né, de que tem que trabalhar para se adaptar a esse novo tipo de cliente, vamos dizer assim. Eu acredito que também as operadoras independentes estão trabalhando para se adaptar a essas realidades que eles estão vendo, que são novas também para todo mundo, e eu acho que para a sociedade como um todo, fatalmente para recrutamento de pessoas, isso também vai ter um impacto. Então, eu acho que foi uma discussão muito boa, muito profícua, e eu agradeço muito a todos, e mais uma vez a organização do evento é o IBP. Muito obrigado, e assim a gente encerra a sessão.